Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez à cozinha do Manhã Diversa. Esse é o Bora Rangar para uma receita muito bacana de reaproveitamento, que é o bolinho de arroz recheado com queijo, acompanhado de uma maionese de ovo cozida e temperada. E antes de começar os preparos, vou passar a lista de ingredientes aí para você anotar e ficar por dentro de tudo que eu vou usar aqui hoje. Para fazer o bolinho de arroz na air fryer com maionese de ovo cozido, você vai precisar de, para o bolinho, 3 xícaras e meia de chá de arroz cozido, um ovo, 1/4 de xícara de chá de leite, 1 colher de chá de sal, pimenta calabresa a gosto, 1 ramo de salsinha, 50 gramas de queijo mussarela para rechear, azeite para untar as mãos, manteiga para pincelar os bolinhos. E para a maionese de ovo cozido, 3 ovos cozidos, 1/4 de xícara de chá de azeite, 1 colher de sopa de mostarda, meio limão Tahiti espremido, sal e pimenta do reino a gosto, salsinha e cebolinha a gosto. Para começar essa receita, a gente vai correr para as panelas. Aqui a gente tem uma panela com água, onde a gente vai cozinhar os nossos ovos para usar no próximo bloco, que eu vou ensinar vocês a fazer a maionese. Então tá aqui 3 ovos. Se você quiser ferver a água e depois acrescentar os ovos, pode também. Mas como é que a gente não precisa do ponto do ovo, uma vez que a gente vai bater ele todo no mixer de mão, eu já vou colocar ele na água fria mesmo. E aqui eu vou aquecer a panela para a gente fazer o arroz, porque querendo ou não, nem todo mundo sabe fazer arroz. Então não custa nada a gente passar o passo a passo aqui de novo, mais uma vez, para a gente ficar craque no arroz soltinho, do jeito que a gente gosta. Mas se o seu arroz ficar grudadinho, não tem problema. Essa é a receita democrática que aceita tanto o arroz soltinho quanto o arroz grudadinho. Então não precisa desesperar caso o seu arroz não saia, né, de acordo aí com o padrão que as pessoas estabelecem. Eu gosto dos dois, não tenho preconceito nenhum. Mas para fazer o arroz grudadinho, a técnica é simples. Numa panela, a gente vai aquecer o óleo, 1 colher de sopa. Eu vou passar uma formulinha para vocês, para não ter erro. 1 colher de sopa de óleo, vou colocar mais um pouquinho, pronto. 1 colher de sopa de óleo, 1 dente de alho. O alho vai aqui fritar, a panela ainda está fria, por isso que não fez o barulho, mas não tem problema não. E aqui eu estou usando 1:2, 1 xícara de arroz para 2 xícaras de água. Vou fritar o nosso alho aqui, enquanto o alho está fritando, vou pegar o sal aqui do lado para temperar esse arroz. Se você não quiser temperar, caso você não tenha arroz dormido aí na sua geladeira e está fazendo um arroz para essa receita, não precisa entrar com sal agora e talvez nem com alho, só o óleo, o arroz e a água, porque a gente vai temperar depois, vai ter óleo depois. Então não precisa. Não precisa do alho, né? Não precisa desse tempero, mas o óleo precisa aqui para a gente fritar o arroz. Vou salgar um pouquinho. Não vou deixar o alho dourar muito para ele não queimar. Os alhos estão cortados bem pequenininhos. Vou acrescentar o nosso arroz e vou deixar ele fritar. A gente deixa ele fritar bem. Vou abaixar o fogo, porque agora eu vou passar para o nosso mixer e aqui eu vou acrescentar metade do arroz cozido, Por que metade? Porque aqui a gente vai fazer uma pastinha. Para na hora de modelar,
fica mais fácil e a gente poder ver que é um bolinho de arroz, porque esse arroz aqui ele vai ficar inteirinho, a gente não vai bater esse arroz. Então metade do arroz vem pro mixer, eu tô tomando cuidado aqui, indo devagar, para não cair do lado de fora. Não adiantou muito, né, cair uns carocinhos, mas não tem problema não. Vamos dar prosseguimento. Vou colocar a pimenta, o sal já está separadinho, vou colocar essa quantidade toda, o leite e o ovo. Vou dar uma pausa para olhar aqui como é que tá a minha panela. Vou dar uma misturada aqui. O arroz está quase secando aqui na minha panela, que é a hora de entrar com a água daqui a pouquinho. Vou aumentar o fogo aqui. E vou começar a bater. A maionese eu vou fazer no mixer de mão. Se você não tem um mixer de mão, pode fazer tanto no processador quanto no liquidificador. No liquidificador, só toma cuidado, porque se ele não for tão potente, você vai achar que precisa de mais água. Só que se você colocar mais água, a quantidade de arroz aqui na panela vai ter que ser um pouco maior. Vou dar uma pausa aqui, misturar o arroz e ele deu uma secada. Então eu vou acrescentar toda a água. A água, eu já vi gente colocar água fervida ou água em temperatura ambiente. Deu certo do mesmo jeito. Aqui a água está em temperatura ambiente. Pode colocar ela toda. Vou dar só uma ajeitadinha, não precisa misturar. Vou dar uma ajeitada para os grãozinhos que ficaram presos na parede da panela. E vou tampar, mas não vou tampar por completo. Vou deixar a panela entreaberta. E vou deixar em fogo médio para alto. Se você não tem segurança para fazer o arroz, pode deixar no fogo baixo. Vou dar continuidade aqui, batendo mais um pouco a minha pastinha de arroz. E é para virar uma pastinha mesmo, tá, pessoal? Calabresa, mas se você quiser usar a pimenta dedo de moça, cortadinha, a pimenta do reino, pode também. Mas eu trouxe uma outra opção de pimenta para você aí de casa. O nosso ovo já está cozido e o ovo, pessoal, ele vai cozinhar ali por 10 minutos. Não, a gente quer que a gema ela fique bem durinha. E aqui a gente vai misturar.
Não tem segredo. Percebe como é fácil? A gente mistura bem para depois só modelar. Parece que precisa de mais água, né? Mas não precisa não. Vamos mexer. Pode mexer indo amassando assim, para a pastinha espalhar bem por todo o arroz. Vamos misturar mais um pouco. E aqui, ó, a gente já pode testar a consistência. Já virou um bolinho, tá vendo? E para fazer o bolinho é muito simples, mas eu vou primeiro fazer o molho para deixá-lo na geladeira. Então, vou fazer ele no mixer. No mixer eu vou acrescentar os ovos. Você pode partir eles para facilitar o trabalho do seu equipamento. Os ovos já chegaram numa temperatura, na temperatura ambiente. Assim que eles cozinharam, eu deixei eles um pouco de molho na água fria para interromper o cozimento dele, porque se a gente só tirar eles da água quente, o cozimento continua, porque a superfície dele ainda está quente e o seu interior também. Vou acrescentar o azeite. Já vou temperar aqui com sal e a pimenta do reino. Aqui eu optei pela pimenta do reino, mas não vou colocar muito, tá? Vou colocar só um pouquinho, só para temperar mesmo. A gente não quer um molho tão apimentado assim. Mas se você aí de casa quiser, fica a seu critério. Aqui tá um pouco difícil, mas eu vou colocar com as mãos. Peço licença para vocês, sair de casa. A nossa salsinha, a cebolinha, as raspas do limão não tá na receita, mas você pode aproveitar, não tem por que jogar fora, vai perfumar, vai dar mais sabor. A mostarda amarela, mas se você tiver a mostarda escura ou outra mostarda, pode utilizar, não tem problema também. A gente pode ir se reinventando, essa é uma receita ótima para isso. A gente usa o que a gente tem, não é verdade? Vou tirar isso aqui do campo aqui de trabalho, só para facilitar. Vou espremer meio limão. E vou bater tudo isso aqui. Viu como é simples? Não tem erro. Vai sair certinho a sua maionese. Eu já tenho uma pronta na geladeira. Como eu disse, fez a maionese, vai com ela para a geladeira, que a geladeira ajuda a conservar a maionese e manter a consistência dela até a hora de ser consumida. E essa daqui não é diferente, não é diferente. Só bater na velocidade mínima. Essa maionese, pessoal, ela fica com uma textura diferente da maionese que a gente faz com o ovo cru. Justamente pelo ovo estar cozido. Aqui, ó, eu só vou ajeitar porque o copo ele é muito estreito. E a gente quer que todo o conteúdo seja batido. E essa maionese fica muito gostosa. Apesar da textura dela ficar um pouco arenosa. Mas aí é só uma questão de ajuste mesmo. Bom, ela já chegou na textura que eu precisava.
vou despejar aqui no meu potinho, no potinho já de servir. Aqui com todo o cuidado, para não cair na minha bancada, uma bancada limpinha. Eu sempre falo isso, mas sempre deixo cair, né? Modelagem do nosso bolinho. Tá muito gostosa a maionese. Para fazer a modelagem é simples. A gente vai untar nossa mão com um pouquinho de azeite para não agarrar, um pouquinho mesmo, tá vendo? A gente passa assim na mão. E para o bolinho sair certinho, a gente pega uma colher. Aqui eu estou usando uma colher de sopa, dessas que vem em conjuntinho. Vou apertar para ficar retinho, para ficar exato o bolinho. Vou dar uma amassadinha com a mão. Vou fazer um buraquinho na massa. Vou pegar um cubinho de queijo, o queijo aqui eu estou usando a mussarela, mas se você tiver outro queijo à sua disposição, pode colocar. Se você tiver um presunto, um bacon cortado em cubinhos, pode rechear também. Aqui eu optei por trazer receitas mais vegetarianas, porque é o que eu gosto mais. E o Arthur me deu liberdade para trazer aquilo que eu gosto de cozinhar para vocês. E a minha cozinha é prática desse jeito. Quanto mais fácil for a receita, mais eu gosto de fazer. Ainda mais nesse dia a dia tão corrido que a gente vive. Mais uma vez, estou fazendo aqui para você pegar direitinho. Aperta o bolinho com o dedinho. A gente faz um furinho nele. Coloca o queijinho. Você vai fazer isso com toda a sua massa. Depois, aqui eu já tenho vários bolinhos prontos. Enquanto a nossa airfryer aquece, como ela já estava aquecida, eu aqueci ela durante o intervalo, eu não vou ligá-la agora. Enquanto ela aquece, a gente vai untando as bolinhas com a manteiga derretida. Se ela tivesse frita. Essa receita, pessoal, rende 30 bolinhas. Eu não pesei, mas é o tamanho suficiente para um bocado, né? Pra gente comer de uma vez, né? Untei aqui 8 bolinhas. Vou colocar essas 8 na airfryer. Vou tirar aqui, só para me ajudar. Vou colocá-las separadamente. Se a sua airfryer for tão grande quanto a que eu tenho aqui, você pode colocar mais bolinhas. Tá vendo que ainda tem espaço? Mas como eu não tenho, eu não vou colocar. Vou fechar a nossa airfryer. Vou colocar 180 graus e vou deixar ela cozinhando por 20 minutos. No meio desse tempo você abre a airfryer, dá uma chacoalhadinha e volta para terminar o cozimento dos nossos bolinhos, né? Ele vai assar aqui por 10 minutos, abre,
dá uma sacolhadinha ou vira os bolinhos e fecha de volta. Então, sem mais enrolação, eu tenho aqui um pratinho de bolinhos. Olha que lindo que ficou. Vou pegar um para experimentar. E vou ser bem generoso na maionese, porque essa maionese, além de prática, é deliciosa. Não é a maionese da Débora, mas eu acredito que a minha tá tão boa quanto a dela. Vou experimentar. Que delícia. Ficou muito bom. Inclusive eu vou até colocar mais um pouquinho de maionese. Será que eu posso comer mais um? Espero que o pessoal aqui da TV não brigue comigo